presente o Ministério Público de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 5ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente aos senhores. Em discussão? Encerrada a discussão, ata aprovada. Passamos ao secretário-geral das sessões para a leitura do expediente. Não temos, senhor presidente. Vamos passar então para comunicações da presidência. Comunico com profundo pesar o passamento do excelentíssimo senhor conselheiro aposentado Arabelo do Rosário. Sua excelência foi educador, esportista, administrador e político. Como educador, destacou-se por suas atividades pedagógicas no Colégio Estadual do Estado do Espírito Santo, na Escola Técnica Federal e na Escola Técnica de Comércio Domingos Martins. Fundador do ensino municipal em nossa capital, tendo sido o primeiro presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória e, após secretário estadual de Educação e Cultura, durante o governo Elcio Álvares, 75 a 79. Como administrador, foi conselheiro e vice-presidente do Conselho Regional de Administração, sendo eleito administrador do ano em 1985. Na vida desportiva, destacou-se por ter sido presidente do Clube Náutico Brasil e presidente do Conselho Deliberativo do Rio Branco Futebol Clube. Teve uma forte atuação na área social, sendo membro fundador da Comissão Estadual de Amparo ao Menor, membro da Comissão Estadual do Instituto Estadual do Bem-Estar do Menor, IESBEM, presidente da Fundação Cidade do Garoto no município da Serra e vice-presidente do Lar da Menina. Foi ainda secretário de Estado de Indústria e Comércio e também um dos fundadores do Instituto Luiz Braille. Portanto, alguém com muito serviço prestado à comunidade capixaba. Neste tribunal, assumiu o cargo de conselheiro em 5 de outubro de 1982, sendo vice-presidente no ano de 1985 e presidente desta corte nos anos de 1986 e 1987, caracterizando-se sempre por ser capaz de transformar, conversando com suavidade. Sendo assim, em homenagem a Vossa Excelência e para que membros e servidores deste tribunal possam comparecer ao sepultamento, que ocorre hoje às 17 horas, informo que a sessão será destinada apenas à apreciação de processos e medidas urgentes e à realização de uma sustentação oral, em respeito ao advogado presente e inscritos, ficando, são duas sustentações orais, ficando os demais processos automaticamente adiados para a próxima sessão, sendo que isso eu vou ainda consultar o plenário para referendar essa proposição nossa. E determino também ao secretário-geral das sessões o encaminhamento das condolências à família em nome dos servidores, membros e colaboradores desse egrégio tribunal. Vamos então, eu vou consultar o plenário sobre a questão do adiamento, né, que a gente vai só tratar de coisas urgentes hoje, para a próxima sessão das demais deliberações. E depois eu abro aqui a palavra para os conselheiros que queiram se pronunciar sobre essa situação, para depois então eu abrir para outras comunicações e registros. Constando o plenário... tudo bem. Perfeito. Então eu abro uma vez só. Tá bom. Abro uma vez só. Perfeito. Acatada a sugestão do conselheiro Pimentel. Com a quiescência do plenário, então, ninguém se manifestando contra, então nós vamos adiar os processos de hoje, exceto aqueles de defesa oral, apenas para defesa oral e processo cautelar. Vou continuar aqui, então, a comunicação plenária, a comunicação da presidência. Senhores conselheiros, conselheiro substituto, senhor procurador de contas, com a palavra o conselheiro Pimentel. Eu sugiro ainda que a sessão vá até as 15h30, independente de qualquer processo, porque entendeu? Até as 15h30, que é o tempo razoável, para que a gente possa deslocar até o velório. Com certeza, nós vamos adiar o que for possível aqui em termos de pauta, só o essencial.
Considerando a necessidade de definição de nova relatoria para apreciação das contas do governador do Estado, tendo em vista o encaminhamento de processo já existente relativo à prestação de contas anual do governador do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2015, de modo a propiciar a sua instrução e demais impulsos decorrentes. Considerando o disposto no artigo 107 do Regimento Interno desse Tribunal, que estabelece que a indicação do relator das contas prestadas pelo governador do Estado obedecerá aos critérios de rodízio de antiguidade no cargo de conselheiro da Corte, excluindo-se da distribuição automática dos demais processos. Considerando, por fim, que relatar as prestações de contas anuais do governador deste Estado relativas ao exercício de 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Randa de Macedo, José Antônio Pimentel, Sérgio Abudi Ferreira Pinto e Rodrigo Flávio Ferreira Chamum, e que relata a prestação de contas referente a 2014, o senhor conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Sendo também que o presidente está impedido esse ano de relatar contas. Submeto ao plenário, com fundamentos critérios de rodízio e antiguidade, no cargo, a indicação do excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião Carlos Randa de Macedo para relatar a prestação de contas anual do governador do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício 2015. Também com a anuência do plenário, não havendo nenhuma manifestação em contrário, então está designado aqui o senhor conselheiro Sebastião Carlos Randa de Macedo para relatar as contas 2015 do governador do Estado. Mais uma comunicação plenária aqui. Aproveito a oportunidade para informar os senhores que tendo em vista a publicação da decisão plenária TC 03/2015, que regulamenta os critérios populacional e orçamentário para fins de distribuição de jurisdicionados entre os colegiados dessa Corte, os processos que envolvem órgãos ou entes que se deslocaram para o plenário, para as câmaras, do plenário para as câmaras, e que estejam em pauta no plenário, devem ser retirados, para que haja o devido encaminhamento, uma vez que trata de regra de natureza processual, evitando-se questionamentos relativos à competência, excetuando-se, entretanto, aqueles em que já se iniciou a apreciação em plenário. Esses continuam até o fim dos mesmos. Fica então a palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores, para comunicações e registros. Presidente. Conselheiro Sérgio Borges. Presidente, eu tenho 2 processos aqui para inclusão em pauta. O TC 4302, 2014, e o TC 7861, 2014. Se possível, a gente votar nessa sessão, que é uma solicitação da auditoria, que já está em pancas, para que a gente possa Ok, fica incluído então. Fica incluído na nossa pauta. Senhor presidente, senhor presidente, senhores conselheiros, gostaria inicialmente de também me associar à manifestação de Vossa Excelência do plenário, desejar condolências à família do Dr. Arabelo do Rosário, conselheiro e ex-presidente dessa corte, conselheiro que atuou de forma que sempre dignificou a atuação desta Corte de Contas. Deixou lições que nós até hoje devemos seguir, de caráter, de seriedade no trato da coisa pública. Então fica também o nosso sentimento pela perda e desejamos que a família encontre consolo e ter certeza que conviveu com uma pessoa de bem e que soube honrar todos os dias enquanto esteve aqui na Corte de Contas. Também, senhor presidente, gostaria de dizer ao plenário que já na semana que vem iremos encaminhar a Vossa Excelência a lista para a composição da equipe de planejamento das contas de governo de 2015. E solicitar também a inclusão em pauta
processo 134/2014, instauração de tomada de conta especial. E, por fim, não vou entrar no mérito da fala ou das falas, mas não tem como me furtar de, pelo menos, solicitar uma correção à informação que a imprensa veiculou na data de hoje, com relação às falas de deputados na Assembleia na tarde de ontem. Não vou adentrar no mérito da fala, porque os processos estão tramitando aqui na Corte de Contas e a Loman nos impede de manifestar acerca do mérito de processos que estão tramitando. Mas eu não posso deixar de abordar quando a imprensa, e aí eu vou ter que dizer qual é o jornal, foi o jornal A Tribuna, na matéria intitulada, aspas, deputado estadual ataca conselheiro, e tem um quadro pequenininho que diz o seguinte: entenda o caso. Um resumo. E quem fez a matéria coloca como se a Operação Derrama foi, entre aspas, tocada por mim e chegou a prender 10 prefeitos, etc, etc. Como se eu tivesse deflagrado a Operação Derrama e tivesse feito a prisão de 10 prefeitos. Quero deixar claro aqui que a Operação Derrama foi uma operação policial deflagrada pelo Núcleo de Repressão ao Crime Organizado, NUROC, e acompanhada desde o início por promotores de justiça do Ministério Público Estadual. Se houve prisão ou não, quem sugeriu e quem deferiu as solicitações de prisão foram os delegados do NUROC, os promotores de justiça do Ministério Público Estadual, com a decisão do Poder Judiciário local e várias delas confirmadas no Superior Tribunal de Justiça. Eu queria que pelo menos esse ponto ficasse esclarecido para a população, porque parece que o Tribunal de Contas virou delegacia e virou Ministério Público. E Poder Judiciário tudo junto. Então, a Operação Derrama foi deflagrada pela Polícia Estadual e o Tribunal de Contas encaminhou, sim, através de ofício, foi encaminhada a documentação à Secretaria de Segurança Pública e ao Ministério Público Estadual na época. E as operações foram conduzidas por aqueles órgãos. Muito obrigado. Eu quero manifestar aqui o nosso apoio à fala do seu conselheiro Carlos Hanna e solicito à assessoria de imprensa que faça a partir das suas palavras aqui, que não se entra no mérito, muito correta a posição do conselheiro, porque o mérito do processo está tramitando ainda aqui, mas nesse aspecto da responsabilidade em si, da parte policial, realmente foi da polícia e do judiciário que, de certa forma, que efetuou. Então, solicito que faça devido esclarecimento. Continua aberta a palavra. Senhor presidente, eu solicito inclusão em pauta o processo que é uma representação cautelar, processo 36.36.14. Eu também gostaria de me associar ao conselheiro Hanna dessa fala dele, tá certo? Porque nós do Tribunal de Contas às vezes são mal entendidos, principalmente quando se trata de alguma coisa que pune, tá certo? Aqui nós não estamos aqui para punir, nós somos aqui guardiões para que tenha respeito, tenha coisa pública, tá certo? Então, além disso, o tribunal não tem competência. Continua aberto. Só completar, né? O tribunal não prende e não solta ninguém, né? Assim, é uma hipótese absurda, né? Então,
eu acho que as críticas, assim, se houve decisão equivocada ou não, não foi do tribunal. Foi decisão da justiça. Quem prende, quem solta é o juiz. Então, essa crítica deve ter sido... eu acho que deve ser refletida. Ok, conselheiro, mais alguém? Vamos encerrar, então. Conselheiro Budib, desculpa. Perdão, presidente, é uma informação, uma comunicação plenária, processo 7827-2007, solicitação de sustentação oral requerida pelo senhor Valflan Alves de Azevedo, conforme folha 569 dos autos. Estou determinando seja o requerente notificado para exercer o seu direito de sustentação oral, definindo a sessão plenária do dia 14 de abril do presente. É só. Encerrada essa fase, vamos direto, então, para a apreciação de medidas cautelares. Com a palavra, conselheiro Carlos Hanna, a gente solicita aí a todo mundo podendo abreviar o voto e resumir. O conselheiro Carlos Hanna, na medida do possível. Senhor presidente, senhores conselheiros, vou ser bem sucinto. Na verdade, este processo, eu vou pedir aqui a extensão plenário para ler apenas a parte dispositiva. Por um equívoco, a defesa do jurisdicionado foi autuada como peça em apartado e o processo tramitou para o gabinete de outro conselheiro e resultando numa imputação, num acórdão com imputação de multa pelo não encaminhamento de documentação. Então, nosso voto é por desconstituir o acórdão. Já conversei até com o conselheiro Pimentel para onde a peça equivocadamente foi. Desconstituir o acórdão TC 12/13/2014, deixando de aplicar multa ao gestor, já que restou constatado o encaminhamento da tomada de conta especial que, por equívoco, foi autuada no processo TC 6999/2014. Voto ainda por apensar os presentes autos, até por economia processual, o processo 6999/2014 para a correta instrução processual e harmonia das decisões. E por desanexar o processo administrativo 12412/2014, tomada de conta especial, a fim de que seja devolvida à origem, Prefeitura Municipal de Guarapari, para a sua complementação, conforme estabelecida na manifestação técnica preliminar 88/2015, no prazo de 30 dias, nos moldes do artigo 10, parágrafo único da Instrução Normativa 08/2008, vigente à época. E, por fim, por determinar, quando do retorno do processo administrativo, que o faça acompanhar de todos os feitos que a instruíram, e em especial o processo administrativo 18.724/2013, referente à tomada de conta especial sobre a matéria. É como voto, presidente, eu vou falar a Vossa Excelência. Em discussão? Encerrar a discussão, com o voto do conselheiro Budib. Acompanho, Excelência. Conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator. Conselheiro Sebastião Carlos Santos de Macedo relatou o seguinte processo, TC 134/2014. Desconstituiu o acórdão TC 1213/2014, deixando de aplicar multa ao gestor. A pensar aos presentes autos o processo TC 6999/2014. Desanexar o processo administrativo 12412/2014, a fim de que seja devolvida à origem. E determinar, quanto ao processo administrativo 12412/2014, que o faça comparar de todos os feitos que instruíram, em especial o processo administrativo 18724/2013, referente à tomada de contas especial sobre a matéria. Com a palavra, conselheiro Pimentel, para cautelar. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, doutor Luiz Henrique, senhoras e senhores. Processo 3636, 2014, representação em face da Secretaria de Estado de Saúde, pregão eletrônico 505/2013. Síntese do voto.
Trata os presentes autos de representação com pedido de cautelar interposta pela Sociedade Empresária Dinâmica Telecomunicações Limitada, comunicando possíveis irregularidades constatadas no edital do pregão eletrônico 505/2013, que tem por objeto o registro de preços de serviço de rede de transporte e telecomunicações, CRTT, o Serviço de Comunicação Multimídia, SCM. Em sessão realizada em 9 de dezembro próximo passado, em razão da anulação da revogação do certame, proferir voto por tornar sem efeito o acórdão TC 899/2014, prolatado em 21/10/2014, lido em 11/11/2014, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda de interesse de agir e concedi cautelar por entender configurados os requisitos autorizadores da medida, determinando a CESA, por meio de seu secretário de Saúde, o prazo de 3 dias para apresentação de justificativas. Apresentadas as justificativas, os autos foram encaminhados ao núcleo de cautelares, onde, analisando o edital de pregão 505/2013, justificativas preliminares apresentadas, assim se manifestou pela aplicação de multa em razão da ausência de remessa da cópia da publicação da suspensão do certame determinada na decisão TC 8892/14 e citação dos responsáveis. É o breve relatório. Fundamentação. Analisando mais detidamente os autos e levando em consideração as justificativas apresentadas, observo que os indicativos de irregularidades mais gravosos identificados no bojo dos processos sob análise impõem a revisão da medida anteriormente adotada, que passo a me manifestar. 1. Do ato atentatório ao exercício da fiscalização. De início à unidade técnica, ao analisar os trâmites administrativos do pregão eletrônico 505/13, entendeu que a CESA, ao tomar conhecimento da medida cautelar proferida por esta Corte de Contas, por meio da decisão TC 4178/2014, decidiu rever as especificações do objeto, promovendo a revogação do edital, induzindo a este tribunal ao julgamento pela extinção do processo sem resolução de mérito e, posteriormente, ao anular de ofício o ato da revogação sem promover qualquer alteração do edital, agiu de má-fé como ato atentatório ao exercício da fiscalização. Posteriormente, com a juntada de outros documentos por parte da CESA, a área técnica afastou a má-fé inicialmente apontada, excluindo a sugestão quanto à aplicação de multa, o que acompanha este entendimento. Mérito. Quanto ao mérito, não comum com posicionamento da área técnica, ora me manifesto. A. Acesso ao núcleo de operação e controle, impossibilidade de acesso devido à confidencialidade de dados. A representante alega em síntese que a CESA estabeleceu no edital exigência de ter acesso ao núcleo de operações e controle da contratada, não sendo possível tal fato em razão de que existem dados de terceiro. Este questionamento foi objeto de esclarecimento do edital, onde a CESA informa que necessita de um ponto de acesso ao NOC da contratada restrito ao seu contrato para melhor controle do serviço, que poderá ser feito por meio de senha. De fato, de uma simples leitura da redação do edital, poderia ser levado ao entendimento de que o acesso seria amplo, contudo, esta exigência não seria lógica nem razoável. Não bastasse com o esclarecimento do edital, sanou a possível dúvida existente. O STJ já se manifestou em várias decisões, entendendo que as respostas aos questionamentos do edital fazem parte integrante do mesmo, havendo necessidade de publicação aos demais participantes. No presente caso, visualize que a CESA deu conhecimento aos participantes mediante inserção das informações do Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Sistema de Compras, consoante se vê a folha 1373. Nessa linha de pensamento, entendo esclarecida a pretensão da CESA. B. Prazo exíguo para a implantação do serviço. Impugna a representante que o prazo da implantação dos serviços, prevendo que a licitante vencedora terá o prazo de 30 dias a partir da assinatura da ordem de serviço para ativação dos concentradores da Grande Vitória e 60 dias para as demais localidades, é exíguo em razão de que os equipamentos necessários não estariam disponíveis para a pronta entrega nos fornecedores nacionais e poderia ser necessária a importação. Esclarece a CESA que o edital foi pautado em estudos técnicos, passando pelo crivo da Prodeste, demonstrando a razoabilidade do prazo. Acrescenta que não pode o interesse público ficar em segundo momento ante a pretensão
de elasticidade de prazo pretendido pela representante por mera conveniência à sua redução de custos. Ao final, ressalta que a especificação técnica da rede da SESA é atendida tanto pela indústria nacional quanto pelas multinacionais, não impactando o fornecimento, permitindo o pleno cumprimento dos prazos fixados no edital. Observei nos autos, a folha 258, que a representante impetrou recurso administrativo, alegando que seria necessária a extensão de tempo de instalação para que pudesse ter tempo hábil para a realização de todos os procedimentos, como, por exemplo, a importação de equipamentos roteador. De fato, vejo que a representante visa dilatar o prazo para atender seu interesse, ao afirmar que não possui os equipamentos para pronta entrega, necessitando de importá-los, o que poderia gerar atrasos. Não obstante, verifico que, ora, a representante ofereceu proposta para contratação emergencial junto à SESA, o que a princípio atenderia aos prazos para a implantação dos equipamentos, não justificando este item da representação. C. Soluções de gerenciamento helpdesk. Entende a representante que o conjunto de exigências para implementar uma solução de gerente de rede helpdesk torna a contratação mais onerosa e restringe a competição. Esclarece a SESA que um serviço de rede de telecomunicações exige um serviço acessório de helpdesk, sendo imperioso que a rede esteja em pleno funcionamento. A necessidade de contratar o serviço de helpdesk viabiliza chamados a qualquer momento do dia ou da noite, sendo notório que a rede pública de saúde funciona de forma contínua. Por outro lado, vejo nesta oportunidade com bons olhos a eficiência e transparência quanto à utilidade do serviço pretendido pela administração no sentido de atender o interesse público, deixando registrados os atendimentos à população junto à SESA, de modo, inclusive, a propiciar elementos necessários ao controle interno e externo do órgão. D. Prazo para recuperação de falhas, desconformidade com a legislação específica. Aduz a representante que o subitem 10.1, a linha B, da cláusula 10 da minuta da ata de registro de preços, que prevê a imediata correção por parte da contratada das deficiências apontadas pela SESA, infringe o artigo 25 da resolução 574/2011 da Anatel. A SESA argumenta que não há violação a citada resolução, em razão de que esta se refere à regulação do mercado com metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras de serviço de comunicação multimídia. Afirma que, ao ser detectada a falha, a contratada deve solicitar providências imediatas para a correção das falhas e não a correção imediata, como faz parecer a representante. Informa ainda que consta do item 6.52 os prazos aludidos para o restabelecimento dos equipamentos. Ao final, aponta que os prazos constantes do edital são realistas e praticados no mercado, levando em consideração suas particularidades. Não bastasse, o item 6.52 do edital, em análise, estipula prazos para correção e reparo, o que verifico que não há nos autos indicativo de que os mesmos são desarrazoáveis. Inclusive, deve sempre estar presente que os serviços pretendidos pela administração não podem parar, sendo considerados como missão crítica, como já anteriormente mencionado. E prestação de serviço sem ônus para contratante. A representante afirma que nos itens 5.52, 16, 652, 17 e 11.3 do termo de referência dizem respeito à prestação de serviço incerto, isto é, poderão ou não ocorrer, caracterizando assim uma possível situação de prestação de serviço gratuita vedada pelo parágrafo 3º do artigo 4.4 da Lei 866/93. A unidade técnica vislumbrou que não seria o caso de prestação de serviço gratuito, mas sim de possibilidade de pagamento por serviço não executado. Ressalva que não houve competição no certame, apresentando apenas uma empresa habilitada, que aumentando o risco de possível pagamento sem execução do serviço, acrescentando ainda que a forma de pagamento especificada representou ofensa ao artigo 7, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei de Licitação, pois não foram considerados os cultos unitários separadamente. De outra banda, esse tribunal já teve oportunidade de verificar se o preço da licitação em análise está em conformidade com o praticado mercado, não havendo menção de que esta exigência ocasionou um aumento na proposta, motivo pelo qual, neste momento, não vejo como comungar com o entendimento técnico. Conclusão. Diante das ponderações posadas nesta manifestação, impõe-se a revisão da medida cautelar proferida prevista na lei de regência deste tribunal, relembrando a este plenário que a medida cautelar concedida foi em razão da exiguidade do tempo para melhor apreciação das impugnações interpostas, onde acompanhei o entendimento técnico.
Logo, sem embargo do exame do edital, por ocasião da apreciação do mérito das representações interpostas, após a instrução do feito, diante da ausência superveniente dos pressupostos autorizadores, em razão das justificativas apresentadas pela CESA, a revogação da medida cautelar é a providência mais acertada a ser adotada no presente momento. Quero registrar que visualizei, no caso presente, a adoção de medidas sanadoras por parte da administração mediante análise de várias impugnações e esclarecimento do edital pregão 505/2013, me levando a crer que está primando por realizar procedimento licitatório dentro da legislação em vigor com a devida transparência. Diante do exposto, com base no artigo 128 da lei complementar, voto pela revogação da medida cautelar materializada na decisão TC 8892/2014, sem prejuízo do exame do edital por ocasião da apreciação do mérito dos autos. Voto ainda com base no artigo 56 da lei 621/2012, do regimento, pela citação do senhor José Tadeu Marino, secretário estadual de Saúde, Rafael Freitas de Araújo, pregoeiro oficial, e empresa vencedora Alterna Telecomunicações, através de seu representante legal, para apresentar as suas razões de justificativa para 30 dias para a ocorrência. Notifique os interessados dessa decisão. É como voto, senhor presidente. Havendo voto, vamos colocar o processo em discussão. Encerrar a discussão, como vota o conselheiro Carlos Hanna. Com o relator. Conselheiro Sérgio Abudibe. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Chamon. Com o relator. Conselheiro Sérgio Borges. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator. Conselheiro José Antônio Pimentel. Relator o seguinte processo. TC 3636/2014. Revogar medida cautelar anteriormente concedida. Citação 30 dias. Com a palavra agora o conselheiro Sérgio Borges. Presidente, processo 4302/2014 é uma solicitação da própria área técnica do tribunal para otimizar os trabalhos, uma vez que teremos nos próximos dias uma equipe atuando no município de Pancas. O processo TC 4302 é uma representação da empresa ambiental Coleta de Serviços de Resíduos Serviços Limitada, onde a autora informa atos supostamente irregulares na concorrência pública 002/2014, município de Pancas, Espírito Santo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em armazenamento temporário, com locação de contêineres, transporte e destinação final de resíduo sólido urbano, oriundo de coletas no município de Pancas. A área técnica afirma em síntese que constatou-se indícios de irregularidade que podem ter afetado a contratação de serviço e sua execução com possíveis prejuízos ao erário, demandando, assim, uma análise mais detalhada. Ante o exposto, voto pela determinação de apuração dos novos indícios de irregularidade identificados na representação, através de regular processo fiscalizatório mediante instrumento auditoria, na forma do artigo 51, inciso 1, Lei Complementar 621/2012, concomitante artigo 189, inciso 3 do Regimento Interno. O processo seguinte, TC 7861/2014, é uma denúncia, também Prefeitura Municipal de Pancas, responsável secretário Municipal de Saúde de Pancas, expediente protocolado nesta Cor de Contas em 19 de agosto de 2014, onde os autores informam sobre atos irregulares no pagamento de gratificação à enfermeira servidora efetiva da Prefeitura Municipal. Relatam que tais irregularidades foram verificadas nas contas da Secretaria de Saúde e que as mesmas foram praticadas pelo contador, pela enfermeira, entre aspas, casados entre si, e pela diretora de administração.
Os signatários reportam que, consultando o portal de transparência, verificou uma disparidade salarial entre enfermeiras do município, apesar de exercer a mesma função. Assim, buscaram informações no setor de recursos humanos, onde foi informado que a enfermeira recebeu valor adicional a título de função gratificada de base. Insistem os denunciantes que ela não exercia qualquer atividade excepcional. Entendeu a 6ª Secretaria de Controle Externo que a designação da enfermeira para responder pela função gratificada de encargo de administração e serviços, FGE-SS2, na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Controle, através da portaria 53/2013, não tem respaldo legal e cabe a verificação de seu desvio de função. Nesse sentido, então, pela manifestação técnica preliminar 97/2015, sugeriu à área técnica a realização de fiscalização por meio de auditoria no âmbito do referido jurisdicionado na forma do artigo 89 do Regimento Interno. Ante o exposto, acompanhando o opinamento da área técnica, voto nos seguintes termos: pela realização de fiscalização por meio de auditoria no âmbito do referido jurisdicionado na forma do artigo 189 do Regimento Interno para apuração dos fatos. É só. São dois processos semelhantes. Vou colocar em discussão os dois. Eu sugiro que a Secretaria-Geral das Seções possa fazer uma análise de risco, materialidade e relevância em função do novo escopo de fiscalização. A Secretaria-Geral de Controle Externo. Secretaria-Geral de Controle Externo. Você está propondo... Perdão. Mas o Juninho resolve também. Claro, melhor ainda, com certeza. Entendi, você está propondo que o voto dele... Propor o conselheiro Sérgio, porque nós modificamos, assim, nós estamos evoluindo com o nosso escopo de atuação. Então, eu acho que esses critérios precisariam ser avaliados pelos nossos técnicos comandantes. Pela hora. Vou ver as observações. Conselheiro Abudib, depois... Porque, na realidade, nós solicitamos, na reunião passada, na aprovação do PAF, justamente de que todas as auditorias que foram e fiscalizações que foram autorizadas sofressem essa análise, de forma que nós estaremos autorizando, mas autorizando também que eles avaliem a oportunidade de fazê-lo conforme a sugestão do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio Borges. De acordo, presidente. De acordo, então, fica aprovado. Quer dizer, fica proposto isso. A proposição fica essa. Continua a discussão? Eu concordo também com a proposta. Concordo. Então, em votação das duas propostas conjuntas, os dois processos, como voto do conselheiro Carzana, concordou, conselheiro Abudib, conselheiro Pimentel. De acordo. Conselheiro Rodrigo, já votou, já propôs. Conselheiro Marco Antônio. Também de acordo. Ok. Isso. Processo TC 4302/2014 e também o processo TC 7861/2014 à Secretaria-Geral de Controle Externo para avaliar a operacionalidade da referida auditoria proposta. Antes de passar aqui para os dois processos do conselheiro Rodrigo Chamon, que vai haver sustentação oral, eu vou apenas fazer aqui para a questão de praxe, a questão de não perder o prazo, a questão de devolução dos processos, pedido de vista. Processo 1793/2014, conselheiro Carlos Ana relator, vista conselheiro presidente, devolvido. Processo 6872/2013, relator conselheiro Rodrigo Chamon, vista conselheiro Sérgio Abudib. Foi devolvido? Sim, excelência. Devolvido. Processo 2150/2009, conselheiro Carlos Hanna, relator, vista conselheiro Sérgio Borges, pela primeira sessão, solicita prorrogação. Prorrogado. Processo 6828/2010, relator conselheiro Rodrigo Chamon, vista conselheiro Carlos Hanna, pela primeira sessão, solicita prorrogação. Prorrogado. Então, agora, vamos passar a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon, para os seus processos em pauta que tem sustentação oral. Processo 44/2003, a defesa está presente? Então, trata-se de auditoria extraordinária, exercício 2002, Banestes e Cefaz.
A ITC concluiu, após análise dos fatos constantes dos presentes autos relativos à auditoria extraordinária realizada no Banestes, atinente à privatização do mesmo, com atos de gestão praticados no âmbito da Cefaz, tendo como agentes responsáveis pela privatização do Banestes João Luiz Mendes Tovar, Juraci Spanagol, Luiz Fernando Lorenzoni, Wilson Júnior, Armando Antunes Lima, Marco de Oliveira Pereira, Luiz Fernando Francisquini da Rosa, exercício 2002. Dos atos praticados pela Cefaz, são mantidas as seguintes irregularidades: concorrência 01 de 2002, concorrência 2 de 2002, contratação da Finatec, ausência de procedimento licitatório e de critério de justificativo de preço. Dos atos praticados pelo Banestes, mantidas as seguintes irregularidades: contratos com a Freire Advogados Associados, reembolso de R$ 14.881, eu estou tentando, porque é muito longa, eu estou tentando fazer um resumo por conta do tempo. Convênio com a OCIP Brasil, devolução de R$ 272.900, valores da época. Contrato com a Universal Luterana do Brasil, também manutenção da irregularidade. Então, sugere-se aplicação de multa e julgamento pela irregularidade, e o parecer PPJC 625 conclui que o plenário profira julgamento pela irregularidade dos atos de gestão do senhor João Luiz Menezes Tovar, pela irregularidade em relação à Cefaz e em relação ao Banestes, pela irregularidade dos atos de gestão dos senhores João Luiz Mendes Tovar, Armando Antunes Lima, Marcos de Oliveira Pereira, e devolução de R$ 233.438 VRTE, e irregularidade ao senhor Luiz Fernando Francisquini da Rosa, e pena de multa para todos. Devolvo a palavra. Convido, então, jurisdicionado, no caso aqui a sua representante legal, para fazer a sustentação oral, tendo prazo de 15 minutos, podendo, ao final, pedir prorrogação por mais 15. Com a palavra, senhora. Boa tarde a todos. Procurarei ser breve diante da triste notícia, dada por esta corte. O presente processo, conforme já relatado, versa sobre prestação de contas anual do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, no que concerne ao exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do diretor financeiro e de reestruturação de ativos à época dos fatos, senhor Marcos de Oliveira Pereira, senhor Luiz Fernando Francisquini da Rosa, diretor jurídico, aqui ora representados, bem como os demais já elucidados e comunicados pelo excelentíssimo relator. As supostas irregularidades relativas ao Banestes apuradas no presente processo fazem referência a 4 contratos, quais sejam, de forma breve, falarei um pouquinho sobre eles, os contratos sobre o número 30.492 e 30.493 de Freire Advogados e Associados, que, em síntese, trata-se de prestação de serviços de consultoria jurídica relativa à recuperação de créditos de natureza tributária, oriundos de recolhimento indevido ou a maior de tributos federais, estaduais ou municipais pelas contratantes, bem como consultoria jurídica para 1, revisão de balanço do Banestes, 2, revisão do livro de apuração do lucro real do banco,
3. Elaboração de pareceres acerca de créditos tributários das diferenças e ou erros de contabilidade encontrados, assim como recuperação contábil, administrativa e ou judicial dos referidos créditos. 4. Modelagem de sociedade de propósito específico, denominado SPE, visando a reestruturação e planejamento societário e tributário do contratante. O segundo contrato, sob o número 31.478, prestação de serviço de assessoria para a reestruturação da Direção-Geral, com a Fundação Universidade de Brasília, denominada FUB. Trata-se de prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a reestruturação da Direção-Geral do Banestes, sob a responsabilidade da Secretaria de Empreendimentos da UNB. O terceiro trata-se de um convênio sobre o número 31.731 com a UCIP Brasil, realizar ações na área de tecnologia de processos bancários com o escopo de solucionar problemas operacionais e agregar patrimônio intelectual e de mercado à instituição. O último contrato refere-se ao contrato com a Universidade Luterana do Brasil, denominada UBRA, em síntese com o escopo de prestar serviços de identificação de ativos passíveis de recuperação. As irregularidades apontadas podem ser assim sintetizadas. Primeiro, a ausência de procedimento licitatório na contratação das empresas Freire Advogados, FUB, OCIPA e UBRA. Todas as contratações foram feitas com base nos artigos 24, inciso 13º, e 25, inciso 2º da Lei 866/693, Lei de Licitações, ou seja, se adequam às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Se não, vejamos. No que concerne ao escritório Freire Advogados e Associados, resta evidente, por se tratar de serviço de natureza singular, que justifica a contratação de profissional de notória especialização pelo critério de confiança, não se mostrando apropriada nem legalmente exigível a licitação. Quanto ao contrato firmado com a FUB, os objetivos estão intrinsecamente ligados aos estudos e pesquisas da área de gestão administrativa que são desenvolvidos pela FUB, mesmo porque, em nenhum momento, a Lei de Licitações determinou que o objeto social da contratada correspondesse exatamente ao objeto da contratação. Sendo assim, mesmo que a atividade fim do contrato não seja a pesquisa, embora firmada com uma entidade dedicada a esta, a sua contratação se justifica pela utilidade prestada à instituição contratante, em termos de privilegiar os estudos por ela realizados. No que concerne às contratações da OCIP e da UBRA, a dispensa de licitação com base no dispositivo legal que trata da contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos não exige que tal instituição tenha objeto social que se identifique estritamente ao objeto da contratação, bastando apenas o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação, os quais foram devidamente cumpridos pela contratada. Sendo assim, como bem fundamentado nos autos, não há qualquer irregularidade cometida pelos responsáveis quando da contratação efetuada pelo Banestes. 2. Suposta ausência de justificativa de preço na contratação das empresas Freire Advogados, FUB, OCIPA e UBRA. No que tange à contratação do escritório Freire Advogados e Associados, a plena justificativa de preço por meio dos documentos colacionados aos autos pelo senhor Armando Antunes Lima, de contratos semelhantes firmados pela contratada com outros de seus clientes, a demonstrar que o preço praticado por tal empresa em relação ao Banestes não difere daquele cobrado de outros clientes. Ressalta-se que a referida documentação, além de juntada aos autos, encontra-se na sede do Banestes, já que foram recebidos pela diretoria antes da realização da referida contratação, o que não explica o fato de não terem sido citados no relatório realizado pela auditoria. Quanto à justificativa de preço das contratações realizadas com a FUB, OCIPA e UBRA, há comprovação colacionada aos autos de que os preços apresentados pelas contratadas estavam de acordo com o valor médio de mercado. 3. Razão da escolha das empresas Freire Advogados, FUB, OCIPA e UBRA. A contratação do escritório justifica-se pela notória especialização atestada pela Fundação Getúlio Vargas e confirmada por entes públicos dos quais prestou serviço. No que concerne à razão das escolhas da FUB, OCIPA e UBRA, o inciso 13º do artigo 24 da Lei de Licitações abrange contratações que não se orientam especificamente pelo princípio da vantajosidade, mas sim pelo privilégio aos preceitos constitucionais de estímulo ao ensino, à cultura, à ciência e à tecnologia, que o Banestes procurou dar ênfase quando da contratação de tais instituições. 4. Execução de serviços por pessoa estranha à Fundação Universidade de Brasília. Comprovou-se a possibilidade da FUB contratada pelo Banestes,
poder contratar colaboradores para a prestação de serviços técnicos especializados, conforme assevera a manifestação da primeira Controladoria Técnica Conclusiva, número 1 de 2005, as folhas 3.302 a 3.303, e que peço vênia para ler. Aspas, assiste razão aos justificantes, não vemos óbice na contratação de serviços de terceiro para ajudar na execução do contrato. Existe, inclusive, a previsão contratual para tal, na subcláusula 1ª do contrato, que assim diz. A contratada poderá contratar fundações de apoio, pessoas físicas e jurídicas necessárias à execução das atividades, ficando responsável perante o contratante pelos trabalhos previstos no presente instrumento. Não sustentamos a irregularidade. Ocorre que tal entendimento foi modificado pela Instrução Técnica Conclusiva número 6.417 de 2009, folhas 3.416 a 3.418, a qual entendeu que os requisitos presentes no artigo 24, inciso 13º da Lei de Licitações, são intuito persona. Entretanto, conforme contrato firmado com a FUB, devidamente ratificado pelo Banestes, a subcláusula 1ª permite a contratação de terceiros para executar o contrato que foi devidamente cumprido pela contratada. Nesse sentido, pleiteia-se a manutenção do entendimento da primeira Controladoria Técnica Conclusiva deste egrégio tribunal. Ademais, conforme comprovado nos autos, ressaltou-se que o Conselho Administrativo do Banestes autorizou a prestação de informações aos consultores indicados previamente às contratações, para que fosse feito o estudo da viabilidade de cada procedimento que seria adotado e ainda autorizou o reembolso dos gastos despendidos por esses profissionais. 5. Suposta existência de irregularidades no contrato firmado com o escritório Freire Advogados. 5.1. Os créditos apresentados pelo contratado não foram aceitos pelo Bacen. Frisa-se, o que não foi aceito pelo Bacen não foi o serviço contratado com o escritório Freire Advogados, mas sim não se aceitou a contabilização dos créditos tributários efetivamente existentes e levantados pelo referido escritório ao ativo do banco, em virtude deste não possuir perspectiva econômica comprovada de auferimento de lucro pelos próximos anos calendários. Ressalta-se que, se por um lado o Banco Central não autorizou a ativação dos créditos apurados, por outro, autorizou a inclusão desses créditos nas notas explicativas do balanço referente ao primeiro semestre de 2002, publicado na CVM no dia 30 de setembro de 2002, o que evidencia que o trabalho realizado pelo escritório cumpriu a sua finalidade de dar publicidade aos investidores do banco, da existência de créditos tributários compensáveis com imposto de renda e a contribuição social a ser paga futuramente pelo Banestes. 5.2. Inexistência de singularidade do serviço contratado. Conforme já justificado anteriormente, os serviços advocatícios possuem natureza técnica especializada, o que demonstra a singularidade desse serviço. 5.3. Não comprovada a notória especialização. A especialidade do contrato restou demonstrada pelos currículos, sendo atestada por declaração emitida pela FGV. 5.4. Suposta prestação de serviços por profissionais não integrantes de seu corpo técnico. Foram apresentados documentos suficientes para comprovar que as 3 pessoas relacionadas no relatório faziam parte do corpo técnico do escritório contratado. 5.6. Suposta irregularidade na prestação de serviços e reembolso de despesas antes da vigência do contrato. Esse procedimento foi aprovado pelo Conselho Administrativo do Banestes, manifestado na ata RCA de 3 de setembro de 2002, documento número 28, juntado na auditoria, uma vez que tais serviços tinham caráter preliminar, ou seja, ficou autorizada a prestação de informações às empresas de consultoria previamente às contratações para que essas pudessem estudar a viabilidade de cada procedimento que seria adotado, bem como para que pudesse apresentar suas propostas de serviços e honorários. Por esta razão, ficou comprovado que qualquer serviço, porventura prestado antes da vigência do contrato, teve o condão de apenas servir como um estudo preliminar para que fosse verificada a viabilidade da futura contratação. Destaca-se que a boa-fé deve consubstanciar todos os atos praticados pelo administrador, e certamente foi seguida pelo diretor durante toda a sua administração. E isto porque, antes mesmo de proceder às contratações que entendia necessárias, esperou para obter um parecer dos técnicos especializados sobre a real necessidade de contratação e qual benefício as referidas contratações poderiam trazer ao banco. E esses técnicos, quando diante dos fatos, dados concretos de bancos, poderiam dimensionar de forma real os trabalhos que pudessem vir a ser realizados, bem como poderiam dimensionar de forma justa os honorários a serem cobrados.
Sendo assim, convém salientar ainda que não poderia o Banestes deixar de reembolsar tais despesas caso lograsse êxito uma expectativa futura de um contrato, mesmo porque o trabalho desenvolvido pela contratada se mostrou condizente com o contrato firmado, alcançando as expectativas da administração. Quanto à suposta existência de irregularidades no contrato com a OCIP, 1. Ausência de posicionamento na área técnica do Banestes. Neste tocante, o responsável esclarece que, ao contrário do que consta no relatório, o senhor Armando Antunes Lima, que é ex-diretor de Administração e Tecnologia do Banestes, requisitou por diversas vezes aos membros do corpo tecnológico do Banestes informações sobre os frequentes problemas nos sistemas informatizados do banco, não obtendo resposta nenhuma de suas indagações, fato comprovado pelo documento 41 da Auditoria 3 de 2003, RCA 30 de 2002. Tendo em vista que os sistemas informatizados de um banco são seu ativo mais valioso, a diretoria responsável pela área agiria em total desacordo com os objetivos do Banestes se ficasse inerte, aguardando uma posição da área tecnológica do banco, enquanto inúmeros problemas iam se acumulando, gerando prejuízos incontáveis aos seus clientes. Diante de tais problemas, que não podem ser admitidos dentro de um banco, que necessita da tecnologia da informação, é que a diretoria não podia mais esperar que, depois de meses de indagações, suas áreas técnicas se manifestassem acerca de problemas sem apresentar soluções plausíveis. No que concerne à insuficiência de informações no relatório apresentado pela contratada, a conveniada apresentou uma completa proposta de mudança na estrutura da área tecnológica do Banestes, atingindo dessa forma o objetivo do convênio firmado. E mais, não se pode ter por insuficiente um trabalho técnico realizado com que haja observação dos resultados práticos por ele obtidos, tendo em vista a evidente melhora dos serviços à realidade do Banestes. Quanto aos indícios de superfaturamento, ficou esclarecido que o responsável desconhece a autoria da suposta proposta de prestação de serviços no valor de R$ 58.200, sendo desconhecida a autoria desse documento, que não vem sequer subscrito por qualquer responsável ou ainda timbre de qualquer entidade, restando comprovada a divergência desse documento com as outras correspondências enviadas pela contratada ao Banestes. Portanto, a única proposta feita pelo CIP foi aquela com a data de agosto de 2002, em que foram propostos os valores de R$ 331.100 para a consecução da primeira fase dos trabalhos efetivamente realizada e R$ 1.900.000 para a eventual realização de uma segunda fase, que não chegou a ser necessária, não se verificou. Quanto às irregularidades no pagamento das parcelas antes dos relatórios de prestação de serviços, o banco acompanhou de perto a consecução dos trabalhos pela contratada, o que possibilitou a verificação do cumprimento paulatino das obrigações assumidas pela contratada, possibilitando o pagamento parcelado do preço ajustado no contrato. No que concerne à suposta desnecessidade da contratação da Universidade Luterana do Brasil, uma vez que o serviço contratado poderia ter sido executado pela COJUCT, que é a consultoria jurídica trabalhista do Banestes, foi devidamente comprovado que, apesar da notória capacidade técnica, ela não dispunha de capacidade operacional para executar os serviços contratados em curto espaço de tempo. Nesse sentido, tendo em vista o curto espaço temporal previsto para o processo de privatização e ainda em razão da suma importância da efetivação de tais levantamentos antes do leilão do banco, foi necessária a contratação de uma empresa que tivesse capacidade operacional para efetuar tal trabalho, o qual foi devidamente realizado. Por fim, nenhum contrato foi firmado sem que houvesse prévia concordância e ratificação do corpo técnico do Banestes, seja aquele responsável pela gerência dos departamentos tecnológicos envolvidos ou ainda pela gerência dos departamentos jurídicos e de auditoria interna, este último competente para indicar a existência de qualquer irregularidade cometida nos procedimentos internos de referido banco, e até mesmo pela comissão de licitação do Banestes. Peço apenas mais 5 minutos para eu poder concluir. Por gentileza. Pode prorrogar. Obrigada. Mais 15 minutos. Ou seja, a diretoria sempre calçou seus atos em processos internos, os quais visavam buscar o estrito cumprimento da legislação atinente à matéria, mesmo que referidos processos muitas vezes se mostrassem burocráticos e morosos. Ressalta-se que os procedimentos adotados pela diretoria investigada não diferiram dos procedimentos de contratação de consultoria sempre efetuados pelo Banestes. Cumpre ainda evidenciar que, conforme colacionado aos autos, os valores das contratações de 2002 são muito inferiores aos observados no ano calendário de 2001, em que inúmeras contratações foram efetuadas sem a respectiva licitação e quando nem se falava ainda em diretores preocupados não só com a modernização, mas também com o saneamento do banco. Muito obrigada pela atenção de todos.
Encerrada a sustentação oral, devolvo a palavra ao relator. Solicito a juntada das notas taquigráficas, dos documentos e o encaminhamento para a área técnica. Ok, pode Obrigada. prosseguir. Processo 5759-2012, Prefeitura Municipal de São Mateus, relatório de auditoria de 2011, responsáveis Amadeu Boroto, Ângela Santa Fé Aquino Neto, Amauri Pinto Marinho, Associação de Moradores de Nova Esperança, Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo e tantos outros. Em linhas gerais, para resumir, por conta do horário, esse relatório de auditoria apontou diversas irregularidades no que se refere à contratação de shows artísticos, vários shows, contratação de assessoria jurídica e contábil, contratação e repasse com falha na prestação de contas de recursos para a Federação do Futebol e para a Associação Nova Esperança. Tanto a área técnica quanto o Ministério Público de Contas opinam pelas irregularidades, parte em ressarcimento e multa. Então, eu convido aqui o jurisdicionado ou seu representante para que possa efetuar a defesa oral pelo prazo de 15 minutos, podendo, ao final, pedir prorrogação por mais 15 minutos. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Domingos Staufner, eminentes conselheiros e relatores, servidores dessa casa, corpo administrativo e demais componentes da bancada dessa Corte de Contas, vimos com satisfação e sob os auspícios do grande arquiteto do universo realizar sustentação oral, apresentando, confirmando, sustentando as justificativas já apresentadas nos autos quanto ao processo ora citado. E, inicialmente, gostaria de destacar que o município de São Mateus vem cumprindo fielmente com suas obrigações, enfrentando com força e determinação os desafios que se apresentam, e que não têm sido poucos. Tem sido uma testemunha viva disso, visto que, à época, eu era procurador, na época do ocorrido nos autos, e hoje eu funciono como secretário de Finanças, e, diante de todas as dificuldades que os municípios vêm passando, nós vimos encarando os desafios aí com muita garra para manter o município com suas contas em dia. No ano de 2013, fomos contemplados com alguns questionamentos pela ITI 090, que originaram um processo em tela, para os quais venho apresentar a justificativa nesse momento. Também, assim como o ilustríssimo relator, eu pretendo sintetizar minhas observações, até por conta do horário. Com relação ao primeiro ponto questionado, contratação de empresas para realização de shows e eventos, o primeiro questionamento diz respeito à reunião num lote único, 3 trios elétricos, ou seja, 2 carretas e um truque, utilizando como forma de pagamento o menor valor global. Os autos fazem menção aí à restrição à ampla competitividade, porém, vale ressaltar que foram juntados a esses autos 4 orçamentos de empresas do ramo, sendo que todas as empresas cotaram todos os itens constantes no termo de referência em lote único. Dessa forma, não haveria que se falar em restrição à ampla competitividade, visto que existem empresas, diversas, elas se apresentaram. Até porque a doutrina defende, nesses casos, a discricionariedade do Estado em optar pela melhor modalidade de licitação. Ainda se faz alguns questionamentos quanto a vários shows aí com relação à ausência de justificativa de preço, pagamentos antecipados de despesa pública, liquidação de despesa anterior à prestação de serviço, ausência de designação
de servidor para acompanhar e fiscalizar os contratos. Com relação à ausência justificativa de preço, vale ressaltar que os preços foram justificados, tá? Consta nos autos, e ainda que, com relação ao pagamento antecipado de despesa pública, é notório que as bandas nacionais às quais o processo faz menção, elas somente garantem uma agenda mediante um aporte financeiro inicial. É importante dizer também que esses aportes, esses aportes iniciais, eles são apresentados no contrato, ou seja, existem mecanismos de garantia, inclusive, prevendo indenizações e ressarcimento, caso o objeto não se realize. Obviamente, esse pagamento antecipado ele gera uma liquidação de despesa anterior também, o que já rechaça, o que já corrobora o ponto 2. Com relação à ausência de designação de servidor para acompanhar a fiscalização do contrato, já de 2012 para cá, tem sido uma praxe no nosso município que cada realização de despesa, cada prestação de serviço, cada contratação, ela é acompanhada por um fiscal nomeado por portaria. Então, isso já é uma prática que está resolvida, né? Que o município já faz isso normalmente lá para cá sem qualquer dificuldade. Ou seja, foi uma adequação, né? Aconteceu, né? E já foi resolvida essa situação. Também tomamos algumas medidas atualmente quando solicitamos os contratos registrados em cartório, fazemos buscas em sites do NPI, e se o detentor da marca ele é representante exclusivo do artista, também com relação a essa contratação. Exigimos pelo menos 3 contratos firmados com outros entes públicos ou particular, visando constatar que o preço encontra-se dentro dos parâmetros de mercado. Consulta-se também o diário oficial para verificar valores expressos. Então, atualmente, todas essas medidas elas vêm acontecendo normalmente, né? E isso é uma prática normal do município, né? Com relação ao item 2, que fala a respeito da contratação de empresa para realização de locação de palco, som e luz. Os questionamentos são com relação à ausência de parcelamento do objeto licitado e também quanto à contratação de valor superior do mercado. Na defesa que apresentamos na página 51, tem-se uma argumentação interessante. Que, analisando o processo licitatório, podemos observar inicialmente que foram colhidos no mercado 4 orçamentos, é uma prática, né, do município, de empresas do ramo, sendo que todas as empresas cotaram todos os itens. Sendo assim, não deve prosperar a ideia de que no mercado não há empresas que dispõem de todos os equipamentos. Dessa forma, o pregoeiro, visando ampliar a competitividade, procedeu à separação do objeto em lotes, de acordo com o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, pois, desta forma, compareceria a seção empresas especializadas em seus ramos de atividade. Seguindo esse raciocínio, foi contemplado no lote 1 as estruturas de palco e tendas, e no lote 2, sonorização e iluminação, que, além de ter CNAEs diferentes, possuem qualificação técnica diferente do ramo de engenharia, ampliando ainda mais a competição. Sabe-se que a lei de licitações permite o agrupamento de itens em lotes, visando a economia de escala na contratação, entendimento este solidificado pelas Cortes de Contas. Sabe-se que economia... Agora eu estou fazendo menção a licitações e contratos, uma obra do próprio Tribunal de Contas da União. Sabe-se que economia de escala altera ela preço à quantidade demandada. Por isso, quanto maior o quantitativo licitado, menor poderá ser o custo do produto, que tem por limite o chamado custo zero. A partir desse custo, o preço não varia em função da quantidade. Poderá ser ofertada a quantidade superior à prevista na licitação, se admitida no ato convocatório.
mais à frente, na página 53, em análise feita como as datas dos eventos eram bem próximas e os objetos semelhantes, visando uma melhor logística da empresa a ser contratada, com montagem, desmontagem e disposição dos materiais, é que se pôde vislumbrar o menor preço nos serviços prestados. Caso contrário, em uma licitação por itens, cada empresa teria que montar e desmontar seu equipamento, com um gasto muito maior, trazendo prejuízo à administração pública, caso a contratação fosse feita com julgamento de itens. Quanto ao item 2.2, contratação em valor superior ao mercado, o preço praticado pela administração foi baseado no artigo 8º da Lei 10.520, decreto 3.555, e, além disso, segundo o item 3 do sumário do acordo número 392/2011, resta patente que valor estimado não se confunde com valor máximo. Orçamento ou valor orçado, ou valor de referência, ou simplesmente valor estimado, não se confunde com preço mínimo. O valor orçado, a depender de previsão editalícia, pode eventualmente ser definido como preço máximo e ser praticado em determinada licitação, mas não necessariamente num dado certame. Por exemplo, o preço máximo poderia, num dado certame, por exemplo, o preço máximo poderia ser definido como valor orçado, acrescido determinado percentual. Foi um destaque que foi dado aí às palavras do ministro relator José Jorge. Em continuidade, o ministro acrescentou ainda que o preço máximo e preço estimado são conceitos, portanto, absolutamente distintos, que não se confundem. Passando ao item 3, que diz respeito à contratação de assessorias e consultorias, nas páginas 61 e diante da defesa apresentada, na verdade, não houve prática de nenhum ato ilegal ou abusivo, uma vez que a presente licitação visa a contratação de empresa especializada apenas para assessorar em casos específicos, desenvolvendo assim atividade meio e não sua função finalística, e que a mesma possuía prazo determinado. Para tanto, no processo justificativo elaborado pelo senhor secretário de Finanças à época, senhor Ronaldo Massucati, a prestação dos serviços se deu em razão da demanda, para a qual se fazia necessária uma assessoria caracterizando um serviço de cunho temporário, determinado e descrito, como atividade meio da administração pública. Então, cabe aqui uma pequena observação com relação a atividades fim e atividades meio, né? Então, as atividades fins seriam aquelas constitucionalmente atribuídas aos poderes constituídos e legalmente distribuídas e cometidas a cargos existentes na estrutura, enquanto que atividades fim, meio, são aquelas instrumentais, acessórias concebidas. Nessa ótica administrativa, o Tribunal de Contas da União entende que a terceirização é legítima desde que não implique a execução de atividades inerentes aos quadros próprios dessas entidades. Ou seja, as contratações não aconteceram para exercer funções já estabelecidas dentro da própria estrutura da administração, né? Foi para um projeto específico, como consta nos autos. Nesse diapasão, resta comprovado que a empresa, ora contratada, desenvolveu atividade meio, uma vez que as atribuições esculpidas na lei municipal, que regulamenta os planos de cargos e salários com suas funções, não se confundiam com as desenvolvidas pela terceirizada, haja vista que seriam apenas serviços de consultoria. No segundo ponto desse capítulo, questiona-se a adjudicação do objeto da licitação sem observação ou escoamento do prazo recursal. Nas páginas 69 em diante da argumentação da defesa, da peça de defesa, se apresenta a explicação para o fato, visto que ocorreu um erro material, como se pôde constatar. Observando o processo licitatório, podemos constatar que o prazo recursal foi devidamente respeitado, pois podemos vislumbrar que, conforme consta na folha de despacho, folha 14, bem como o relatório do sistema de protocolo, o processo só foi enviado no dia 22 de novembro de 2011 para parecer de adjudicação, ou seja, a reabertura do certame foi no dia 16 de novembro, o processo só foi encaminhado no dia 22, sendo respeitado o prazo de 3 dias. Registramos, portanto, que a data da folha de adjudicação incorreu em erro material, sendo que a empresa que manifestou intenção de interpor recurso
não impetrou suas razões, sendo mantida a decisão da ata do dia 16 de novembro de 2013. Em tempo, vale ressaltar ainda que informamos que o pregão presencial 100/2011 foi revogado, sendo assim não trazendo nenhum gasto ao município de São Mateus. Partindo aí para o capítulo 4, né, quanto à transferência de recursos públicos à entidade privada. As argumentações para esses itens, elas se encontram a partir da página 76. Né, 76. Neste caso, deve-se ressaltar que há no município de São Mateus legislação especial, Lei 12 de 1989, que regulamenta, ou melhor, autoriza a contribuição concedida à Associação Nova Esperança. E, com base na referida legislação, foi formalizado o convênio 0189, aditado em 21 de maio de 2008, no qual não estabelece percentual mínimo ou máximo para a despesa com pessoal. Partindo para os detalhamentos da instrução técnica, o primeiro detalhamento diz respeito ao pagamento de serviços contábeis em duplicidade. Conforme a tabela de honorários do SESCOM, cabe ao contador o recebimento de honorários específicos, distintos, pelo serviço desenvolvido para abertura e encerramento do exercício contábil. No item 3, fala-se da celebração de convênio com ausência de plano de trabalho. Porém, na página 76, conforme exposto, o convênio 189 possui um plano de trabalho em seu conteúdo, regulamentando como aplicar os recursos e a forma para sua execução. Assim, não deve prosperar a presente assertiva, uma vez que o convênio apresenta seu próprio método executivo. Está encerrando o seu tempo, você pode pedir prorrogação. Eu poderia, certo. Talvez mais uns 10 minutos, eu acho que eu encerro. Muito obrigado. Quanto ao item 4.1, ausência de cotação de preço para comprovar menor valor das despesas, deve-se ressaltar que o município de São Mateus possui legislação especial que também embasa a operação. Por fim, diante de tais questionamentos, a administração pública irá contribuir financeiramente através de subvenção social nos termos da lei geral, não repassando mais o valor a título de contribuição, visto a polêmica criada. No item 4.2.1, fala da celebração de convênio contendo plano de trabalho sem devido detalhamento quantitativo do objeto. Também vou me remeter às palavras já ditas, né? Apenas tomando a parte final, outro sim tem que se salientar que o plano de trabalho encontrava-se com todas as informações necessárias para a execução do convênio, até porque os mesmos estavam acompanhados de 3 orçamentos, os quais integravam o plano de trabalho. Finalmente, quanto ao item 4.2.2, prestação de contas, liquidação de despesas deficientes. Neste ponto, informa-se que todas as despesas eram realizadas coletivamente, levando-se em consideração os atletas e a equipe técnica, motivo pelo qual as notas fiscais e demais comprovantes eram sempre agrupados e nunca individuais. Deve-se salientar que fotografias foram anexadas ao processo com a finalidade de demonstrar a verdade real dos fatos. Afirma-se ainda que as despesas eram rotineiras, motivo pelo qual foram firmados contratos de prestação de serviço junto à empresa fornecedora de alimentação, bem como o boleto diário de consumo, através dos quais pode-se encontrar claramente a quantidade de refeições consumidas, motivo pelo qual não há que se falar em prestações de contas deficientes. 4.3.1, celebração de convênio contendo plano de trabalho sem devido detalhamento quantitativo do objeto, também me remeto aos argumentos já elencados. E também com relação ao 4.3.2, prestação de contas e liquidação de despesas deficientes, reafirmando-se que as despesas eram rotineiras, motivo pelo qual foram firmados contratos de prestação de serviço junto à empresa fornecedora da alimentação, bem como o boleto diário de consumo através dos quais pode-se encontrar claramente a quantidade de refeições consumidas. E, finalmente, quanto ao último ponto questionado, ponto 5, pagamento de adiantamentos para viagem à China sem comprovação de interesse público e ausência de prestação de contas.
que, por meio do processo administrativo 6.201/2011, foi realizada a prestação de contas do adiantamento em favor do vice-prefeito em 4 de abril de 2011, no valor de R$ 7.992, para cobrir despesas oriundas da viagem à China, que teve por objetivo fomentar o relacionamento entre os municípios estrangeiros, município de São Mateus, Espírito Santo, e cidade de Luan e Henan, China, na China, explorando o setor econômico e cultural, através do qual foi firmado o termo de cooperação internacional entre os governos municipais. Observe-se que tal convênio foi recepcionado por essa administração pública, tendo em vista o convite do governo da cidade chinesa de Luoyang, Henan, para formar uma delegação com o intuito de realizar uma visita de amizade e intercâmbio internacional ao governo chinês. Denota-se que a iniciativa visa promover o desenvolvimento social e econômico da cidade de São Mateus e região, com coordenação oficial do município de São Mateus, e contar também com a sua liderança para conduzir uma cruzada de medidas administrativas, técnicas e econômicas, juntamente com os prefeitos das cidades que compõem o Prodinorte e Mesovale, a fim de que o desenvolvimento da região norte do Espírito Santo possa oferir resultados positivos com o intercâmbio de cooperação com os chineses. Que o setor de convênios analisou a prestação de contas e concluiu que o servidor público municipal gastou o numerário de acordo com a solicitação de adiantamento, uma vez que executou despesas com passagem aérea, hospedagem, alimentação e translado à China, conforme relação de pagamentos efetuados e documentos comprobatórios das despesas realizadas. Desta forma, não há que se falar em ausência de interesse público na realização da viagem do vice-prefeito para a China, havendo, inclusive, processo administrativo específico no qual se realizou a prestação. Insta a frisar que, inclusive, estudantes, né, do município já estiveram na China, depois desse contato, participando de cursos, né? Gostaria de encerrar, então, demonstrando que, dessa forma, percebe-se que o município de São Mateus vem agindo de boa fé, até porque, a posteriori, vem realizando condutas na intenção de regularizar e se aperfeiçoar na administração, visando sanar eventuais enquadramentos. Assim sendo, solicitamos aos eminentes conselheiros deste egrégio tribunal que recebam estas justificativas como expressão da verdade e boa-fé que tem guiado nossos passos no município de São Mateus. Finalizando, rogo aos eminentes conselheiros desta egrégia corte de contas que, após esta singela defesa por mim sustentada, que aceite essa apresentação de justificativa para que, ao final, sejam julgadas improcedentes in totum as irregularidades apontadas no relatório de auditoria referentes ao exercício de 2011, esperando seja entendida pelos ilustres conselheiros toda justificativa ora apresentada como justa e perfeita. Que o Ser Supremo vos ilumine e vos guarde em vosso glorioso desiderato de promoção de justiça. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, ao relator. A juntada dos documentos, das notas taquigráficas e encaminhamento à área técnica. Bom, no horário exato previsto, 15h30, nada mais havendo a tratar. Só lembrando aqui a quem chegou após o início da sessão, que nós vamos encerrar mais cedo, em função do falecimento do conselheiro aposentado, que já foi presidente desta casa, e que o grande serviço prestado no nosso Estado, o senhor Arabelo do Rosário. Só para fazer uma lembrança. Perfeito, conselheiro Sérgio A Borges. gente podia ler os acordos, que é rápido, né, para publicar. Deixo como sugestão aqui a todos. Está ok? Já que são rápidos, apenas a emenda, a palavra ao conselheiro Carlos Rana. Fazer a leitura, então, começando com o acórdão 1157/2014, processo 8174/2014, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar acórdão 1158/2014, processo 8320/2014, prestação de contas bimestral, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, saneamento da omissão, arquivar
Acórdão 1159/2014, processo 8322/2014, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. Acórdão 1161/2014, processo 8468/2014, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Vila Velha, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. E, por fim, parecer prévio 003/2015, processo 3845/2009, prestação de contas, exercício 2007, prefeito Eliezer Rabelo, contas irregulares, parecer pela rejeição, recurso de reconsideração, conhecer, provimento parcial, arquivar. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente. Acórdão TC 002/2015, processo TC 8508/2014, representação em face da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, improcedência, arquivamento. Acórdão TC 003/2015, processo TC 6953/2014, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre, Prefeitura Municipal de Pinheiros, saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 004/2015, processo TC 6986/2014, relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre, Câmara Municipal de Pinheiros, saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 005/2015, processo TC 6954/2014, relatório de medidas de execução orçamentária referente ao primeiro quadrimestre, Prefeitura Municipal de Pinheiros, saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 006/2015, processo TC 9109/2010, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, arquivamento. Acórdão TC 007/2015, processo TC 2072/2010, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Aracruz, arquivamento. Por fim, acórdão TC 008/2015, processo TC 296/2008, denúncia em favor da Prefeitura Municipal de Vitória, arquivamento. Conselheiro Pimentel. Acórdão TC 014/2015, processo TC 7535, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, prestação de contas, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 015/2015, processo TC 3027/2012, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, relatório de diligência, exercício 2010, ausência de indício de irregularidade na despesa, arquivar. Acórdão TC 03/2015, processo TC 5274/2014, Prefeitura Municipal de Domingo Martins, prestação de conta bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 012/2015, processo TC 5183/2014, Prefeitura Municipal de Linhares, prestação de conta bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 011/2015, processo TC 3662/2014, Fundo Municipal de Saúde de Linhares, saneamento da omissão, arquivar. Somente, senhor presidente. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Acórdão 16/2015, processo 5393/2012, Câmara Municipal de Barra de São Francisco, recurso de reconsideração, conhecer, provimento parcial, reduzir multa e ressarcimento, arquivar. Só isso. Com a palavra o conselheiro Sérgio Borges. Acórdão TC 17/2015, processo TC 8251/2014, Prefeitura Municipal de Vila Velha, agravo em face da decisão monocrática preliminar 1156/2014, conhecer, dar provimento, conceder efeito suspensivo, ratificar a decisão monocrática preliminar 1069/2013, notificar, trasladar a cópia deste acórdão para os autos do processo TC 6747/2013, a pensar, arquivar, é só. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a realizar-se no dia 17 de março de 2015, terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.